Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o teu santo e bom Espírito venha iluminar esta palavra no coração e na mente das pessoas que vão ouvir. Que elas possam entender e obedecer a tua palavra. Por Jesus. Amém. Olha, dando prosseguimento ao nosso entendimento a respeito da palavra do Senhor, nós falamos a respeito de a pessoa ser sábia, não ser como a mula ou como o cavalo que tem que pôr freio para que ele possa obedecer. Eu também disse que o bom filho não precisa apanhar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a você compreender. E que você possa participar com a gente no Grupo Emanuel. Que você venha aprender a guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Hoje eu quero falar assim acerca de dar murro em ponta de faca. Eu quero que você se inscreva, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus. Você estará amando o seu próximo como a si mesmo, estará evangelizando, estará fazendo a vontade do Senhor e estará, assim, contribuindo com as coisas de Deus num mundo que nós vemos que é trevas total. Veja, dar murro em ponta de faca quer dizer, deixa de ser insensato. Ninguém em sã consciência é capaz de fechar a mão e dar um murro na ponta de uma faca, porque é prejuízo. E nós vemos na palavra de Deus que ninguém que ousou se levantar contra a palavra de Deus prosperou. E o final dele é destruição, porque desobedecer a Deus, uma ordem de Deus, na verdade, é estar dando um murro em ponta de faca. Porque o Criador é maior do que a criatura. Ninguém que ousou desafiar a Deus teve vitória. Nós vemos no caso, por exemplo, de Jacó, que ele foi buscar a Deus e de repente chegou um homem e ele pensou que era inimigo, e ele puxou a espada e ele lutou com aquele ser. E ele era bom, assim, na luta. Mas o outro também era bom. Ele lutou a noite toda. E o oponente feriu ele na coxa. Mas mesmo assim ferido, ele ainda estava disposto a lutar. E então aquele ser falou que ele tinha que ir embora, porque a alva já estava vindo. E ele percebeu que aquele ser não era assim um homem comum. E ele mesmo com aquela dor, ele abraçou aquele ser e falou para ele, não te deixo ir, enquanto não me abençoares. Repara que ele agiu assim normalmente, como uma pessoa, como nós muitas vezes falamos das coisas de Deus, e nem percebemos que é Deus que está nos usando. Mas ele abraçou aquele ser, aquele homem. Repara que aquele homem, sendo um anjo do Senhor, poderia simplesmente ter sumido e ele ficar abraçado como nada. Ou poderia ter fulminado ele porque ousou, assim, aprender a Deus, ou o anjo do Senhor. Mas repare, aquele ser veio para abençoá-lo. E disse, você lutou com Deus e prevaleceu. E mudou o nome dele. A mesma coisa acontece com nós. Nós lutamos com Deus em oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A pessoa que é, assim, uma pessoa de oração, que tem comunhão com Deus, ele pode vencer em qualquer área, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê.
Mas quando a pessoa faz como Lúcifer fez no céu, ele quis ser independente de Deus. E acho que ele não sabia que estava escrito, o Senhor disse, eu crio o bem, eu crio o mal, eu crio a luz, eu crio as trevas. Fora de mim, não há outro Deus que eu conheça. Ei, tudo vem de Deus. Mesmo esse anjo, com todo o resplendor que ele tinha, com toda a glória que ele tinha, sendo um querubim ungido, um daqueles 2 anjos que está em cima da arca, arca do concerto, onde contém a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele era um daqueles anjos cobridores. Mas quando ele quis se engrandecer, ele quis ser mais do que Deus. Na verdade, Deus criou os anjos também à sua imagem e semelhança, como criou o homem. Mas imagem e semelhança é uma coisa, e ser Deus é outra coisa. Então, nem Lúcifer, nem ninguém que quiser ser Deus, que quiser tomar o lugar de Deus, Deus não dará. Porque a minha glória a outro não darei. Entende? Essa glória Deus não abre mão para ninguém. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Deus é tão bom que restitui ao homem caído a mesma glória que tem o seu Filho, de ser semelhante a Cristo Jesus. Está escrito na palavra do Senhor que nós devemos crescer na graça e no conhecimento até a estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito é Cristo Jesus. Então, Deus permite que a gente evolua, mas para ser uma bênção ao seu lado. E não fazer como esse anjo, que deu murro em ponta de faca. Lutou contra Deus e não prevaleceu. No caso, por exemplo, do Jacó, ele só prevaleceu porque o íntimo dele, ele queria ser liberto, ele queria ser uma bênção. Você também pensa assim? Quer ser um instrumento na mão de Deus? Quer amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo? Ou seja, você deseja o bem para o teu próximo e faz por ele aquilo que você gostaria que fizessem por você, se você tem assim uma necessidade, você tem uma fraqueza. Cristo Jesus fez isso por nós. Mas para isso nós temos que ser enxertados no seu corpo. E nós temos que fazer pelo nosso semelhante. O mesmo que a gente gostaria que fizessem por nós se nós estivéssemos numa situação difícil. Lembra? Cristo Jesus veio salvar o homem do pecado e não no pecado. Cristo Jesus viveu uma vida santa e estendeu a mão para nos tirar do buraco, ou da miséria, ou da morte. Ele não veio para estar junto com a gente no pecado. Ele estendeu a mão e está pronto para nos redimir, para nos colocar no seu corpo, mas para que a gente viva uma vida que agrade a Ele. E como está escrito na palavra, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você quer pertencer a este ser que pode mudar a sua vida? Gostaria de conhecer o Grupo Emanuel, que nós pregamos a respeito da constituição do reino de Deus, que é os 10 mandamentos. Entende isso? Nós pregamos a admissão, o desejo e o esforço que nós devemos fazer para guardar os mandamentos do Senhor. Não queremos dizer que somos perfeitos, porque não há um justo sequer.
O único que guardou os mandamentos foi Cristo Jesus. E para isso, nós somos colocados no seu corpo. Mas assim como quando nós tomamos uma vacina e aquele veneno, os nossos glóbulos aprendem a reagir e eliminar aquela pequena dose de doença, assim também quando nós somos colocados no corpo de Cristo através da aceitação à sua palavra, os glóbulos vermelhos do corpo de Cristo Santo anulam o nosso pecado e a gente pode viver uma vida como Cristo viveu. É possível ser santo, porque está escrito, sede santo como eu sou santo. Se não fosse possível, Deus não teria falado. É possível ser perfeito, porque Cristo diz, sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, meu amigo, minha amiga, você está convidado a nos conhecer, guardar os mandamentos de Deus, deixar a rebeldia, porque quem se rebelou no céu caiu. Adão e Eva se rebelaram, caíram. A humanidade tem se rebelado, tem caído. Mas você está sendo convidado a nos conhecer, o Grupo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E junto com a gente trilhar os caminhos que podem nos conduzir à graça de Deus. Porque a Bíblia é bem clara, sem santificação, ninguém verá a Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, abra a tua mente e teu coração. Que você venha se inscrever, dar o seu joinha de aprovação e compartilhar com seu amigo, com seu companheiro. É a minha oração por Jesus.